Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ex Pereira, sou especialista em SQL Server, tenho atuado em SQL Server nos últimos anos como profissional DB SQL Server Senior na DataSite, Tech Leader atualmente, e hoje eu gostaria de dar continuidade num tema que é muito importante no meio técnico, né? Quem trabalha com banco de dados ou tem contato com banco de dados, infelizmente é bem comum se falar sobre lentidão, né? É mais até comum do que o esperado. E basicamente o intuito dessa série, que é o que nós temos falado nos últimos artigos, e esse é a parte 4 de uma série chamada Tudo o que você precisa saber para resolver uma lentidão. Qual que é o intuito dessa série, tá? Até falando novamente. O intuito dessa série é dar ênfase nos principais conhecimentos ou conceitos de banco de dados que um profissional tem que saber para resolver uma lentidão, tá? E dentre eles algumas ferramentas de monitoramento que faz com que a gente venha falar sobre o assunto de hoje, que é o Extended Event. Basicamente, nesse vídeo vai ser tratado sobre o artigo que já foi escrito lá no blog, tá? De forma bem resumida. E esse artigo tá bem didático, na minha opinião, obviamente, tá? Caso você tenha alguma crítica, sugestão, dúvidas, entre em contato, tá? Comigo através do meu e-mail, do LinkedIn ou outras formas, tá bom? Aqui basicamente detalha algumas boas práticas de configuração, algumas recomendações, algumas dicas e assim por diante. Nesse vídeo, nós vamos abordar alguns dos conceitos que foi abordado aqui nesse artigo, mas a ideia é ser mais prático, conseguir explicar algumas coisas que não foi possível no artigo, até mesmo às vezes pela complexidade ou a dificuldade de se dar um exemplo no artigo, por exemplo. No vídeo acaba sendo muito mais fácil nesse contexto, tá bom? Então, basicamente, eu estou conectado aqui na minha instância, tá? É uma instância SQL Server 2022. E a primeira dica que eu dou quando eu falo sobre Extend Event é utilizar o SSMS. Por que eu falo isso? Talvez você, ou até mesmo bem como outras pessoas, terem outra ferramenta para se conectar no banco de dados. Por exemplo, o Azure Data Studio ou algum outro software. Não tem problema na verdade. Até porque o Extend Event é possível criar através de TSQL. Mas por que a dica é utilizar o SSMS? Para quem trabalha com administração de banco de dados, com o passar do tempo, sabe que o SSMS, né, que é o SQL Server Management Studio, ele é uma ferramenta muito poderosa quando se fala sobre administração de banco de dados. E a ideia é, no começo, no início de aprender sobre Extend Event, ou até mesmo qualquer outra feature ou ferramenta do SQL Server, o SSMS ele facilita muito esse aprendizado. Por quê? Várias configurações têm um wizard, por exemplo. Então ele permite ter uma interface, uma janela muito mais fácil de aprendizado ali, ao invés de você fazer configurações personalizadas ali, que exige você ter uma certa experiência ou conhecimento, tá? Então a primeira dica basicamente é utilizar o SSMS. Talvez use o SSMS para criar alguns scripts, facilitar isso para você e depois exportar esses scripts do monitoramento, o Extended Event, e reaproveitar, que é algo que eu fiz muito no começo e faço até hoje, tá? Então, basicamente, se você já leu o artigo ou teve alguma experiência com Extended Event, sabe que o Extended Event, quando você se conecta no SSMS, é necessário expandir aqui a pasta Management, tá? O gerenciamento, e depois vai ter aqui a opção do Extended Event, tá? Basicamente aqui. Se a gente expandir, aqui vai ter todas as sessões que foram criadas, tá? Basicamente aqui nessa instância que a gente está conectado. No meu caso, a instância chamada SQL Server 2022. Esse Extend Event aqui foi utilizado ali no artigo, tá? E lá no artigo, um outro ponto que a gente acaba explicando bastante é que algumas sessões de Extend Event já vêm criadas por padrão quando você instala uma instância SQL Server. Dependendo do cenário, talvez faça sentido desabilitar, ou na maioria dos cenários não faz sentido desabilitar. Por quê? Essas ferramentas são muito importantes. Então, por exemplo, quando você instala uma instância SQL Server, já vem um Extend Event criado chamado System Health, né? Para que serve esse Extend Event, tá? No geral, ele tem vários eventos de monitoramento já pré-configurados neles, tá? No geral, eu acredito que é aquilo que a Microsoft julga que pode ser um problema numa instância, tá? Por que eu falo isso? Então, imagina um cenário que está tendo um problema, ou um dump, ou um bug no SQL Server. Um dump, basicamente, quando acontece com algum comportamento atípico dentro de um banco de dados. E o SQL Server, para poder gerar logs desse comportamento atípico, até mesmo um bug, ele gera um arquivo de despejo num diretório padrão do SQL Server. Então, por que eu penso, ou imagino que esses monitoramentos a Microsoft coloca planejado, obviamente, tá?
Porque quando você abre um suporte com a Microsoft ou quando você vai fazer um troubleshooting no ambiente, é bem normal a Microsoft instalar uma ferramentinha, coletar várias métricas, por exemplo, do banco de dados, incluindo arquivos do Extend Event, padrões ou outros logs. Então ali é bem planejado. E isso é legal porque muitos dos eventos que já estão aqui pré-configurados nessas sessões é possível utilizar para poder fazer uma análise, tá? Um exemplo bem prático aqui quando a gente fala do System Health, principalmente. Infelizmente, pode ocorrer deadlocks no banco de dados, tá? Por que eu falo infelizmente? A gente sabe que é um comportamento que pode acontecer, obviamente, quando as sessões estão cruzadas, o intuito não é falar sobre deadlock, mas imagina um cenário que acontece deadlock e você precisa analisar. O System Health, por padrão, já coleta esse deadlock, porque tem um evento lá, deadlock report, e você consegue pegar o XML e analisar o deadlock para tentar entender o que aconteceu e aplicar uma solução. Então, imagine um cenário que você não tivesse essa coleta por padrão. Para você coletar isso, não seria possível. Basicamente, teria que configurar o monitoramento manual, esperar com que esse problema acontecesse novamente, para depois seguir tratativas. Fora isso, tá? Tem vários outros eventos, tá? Eu vou até acessar aqui para mostrar. System Health tem vários eventos aqui que ele coleta por padrão, tá? Por exemplo, alguns erros específicos. Aqui, nesses erros aqui, vão ter alguns filtros. Então, alguns erros de severidade mais alta, processos que foram encerrados, no yield, que é bem comum. Aí, quando a gente fala sobre dump, alguns comportamentos específicos. E algumas outras informações. E, por fim, o deadlock que eu comentei, tá? É, coleta também o weights, sendo bem franco, é bem difícil você utilizar porque é bem geral a configuração que está nesse Extend Event, mas imagina um cenário que você não tem nenhum tipo de monitoramento e você queira acompanhar uma weight específica de uma sessão que talvez tenha demorado muito. Por exemplo, em alguns casos eu consegui cruzar as informações e identificar uma weight que foi coletada aqui através desse Extend Event para poder chegar na causa raiz de um problema do ambiente que não tinha muito controle, tá? Então assim, são vários, tá? Por exemplo, eu vou acessar aqui, basicamente o configure aqui do Extend Event. Eu vou explicar, tá, pessoal, um pouco mais de detalhe. Aqui só estou explicando um pouco mais sobre as sessões já pré-criada quando você instala no SQL Server. Aqui você pode notar que ele não coleta todos os erros, né? Até porque não faz sentido coletar todos os erros aqui desse evento, né? Por que eu falo isso? Tem erros com severidade mais baixas e erros com severidade mais alta, ou erros específicos. Aqui nesse Extend Event basicamente coleta erros específicos, tá? Então, basicamente é só dar uma googada, saber qual que é o erro com o número 701, 17, 803, então basicamente são erros específicos ou erros que têm uma severidade mais alta, tá? Por que isso é importante? Então, imagine que aconteceu um comportamento atípico no banco de dados, tá? Onde pode ter gerado algum tipo de indisponibilidade e analisar esse Extend Event buscando por erros com severidade maior que 20 pode ser de suma importância para você identificar um problema desse, tá? Por exemplo, uma corrupção de dados. Aqui esse Extend Event conseguiria pegar facilmente, tá? E é uma evidência concreta, né? Porque é um monitoramento. Além disso, tem o outro Extend Event também, tá? Ele basicamente é bem próximo do System Health. A diferença é que ele pega mais comportamentos gerais de features do SQL Server, tá? Então você vai ver, por exemplo, questão de index, de build, low memory, erros específicos para isso também, tá? No geral, o que a gente pode resumir desses dois monitoramentos que são criados e habilitados automaticamente quando você instala um SQL Server? Basicamente é que ele possui vários eventos ou vários erros que podem acontecer no ambiente podem ser coletados automaticamente que permite você analisar. No geral, como é que funciona? Você tem um erro, você não sabe muito o que está acontecendo, só tem indícios de alguma ocorrência. Analisar, por exemplo, outros logs externos ao banco de dados, como, por exemplo, Event Viewer, por exemplo, é de suma importância. Cruzar esses dados com Extend Event, com Error Log. Então, esse Extend Event pode ser muito útil num cenário de um problema que você não tenha muito indício ou você ainda está fazendo uma análise para poder identificar a causa raiz desse problema, tá? Por fim, tem um terceiro evento aqui chamado Always On Health, né? Ele, por sua vez, ele vem desabilitado, tá? Vem pausado quando você instala o SQL Server, porque ele é habilitado automaticamente quando você habilita a feature do Always On Availability Group, tá? Que basicamente é uma feature de HADR, né?
geralmente utilizada para alta disponibilidade. Então, quando você habilita a flag, tá? Lá no Configuration Manager e você cria um horizon, esse Extend Event aqui ele é habilitado automaticamente. De todos, tá? Os mais importantes é o System Health e, obviamente, o Always On Health, né? Por quê? Quando acontece um problema no Always On, você precisa analisar, saber qual é o problema que aconteceu. E dependendo da versão do SQL Server que você instalar, os principais eventos para poder fazer uma análise, um troubleshoot, quando um Always On tem uma indisponibilidade ou uma intermitência de conexão, esse Extend Event já coleta, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a SP Diagnostic executa no SQL Server a cada X tempo, quando você tem um OIzão ali, para poder verificar a integridade do SQL Server, algumas áreas específicas. E nesse Extend Event já coleta a saída ali dessa procedura de sistema que verifica a integridade, né? Então, por exemplo, em alguns cenários que eu atuo, já foi possível, por exemplo, identificar a causa raiz do Extend Event, pelo Extend Event ali, quando aconteceu um pré-memory dump ali, que não gerou um arquivo de despejo, e aparece aqui no Extend Event, porque já tem os principais eventos, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Até então, não faz muito sentido habilitar esse Extend Event, a não ser que se tenha algum problema. Por que eu falo isso, tá? O Extend Event, ele é uma ferramenta, na minha opinião, tá? Principalmente nos SQL Servers mais recentes, mais novos, uma das principais ferramentas de monitoramento poderosa, tá? Porque toda vez que você tem um problema num SQL Server, uma lentidão ou algum indício de algo que não está fora da baseline, né? Algo que está fora da baseline, algo incomum no banco de dados, configurar o Extendivity é muito importante e ajuda muito. Basicamente, é uma das poucas features que tem no SQL Server que permite você chegar numa causa raiz de um problema, especificamente sem qualquer dificuldade, digamos assim. Porque são vários eventos que é possível monitorar, tá? Por que eu falo isso? Em versões recentes, principalmente. Obviamente, como qualquer outra feature, com o passar do tempo, a Microsoft foi melhorando essa feature. Porque quando a gente fala sobre Extend Event, ele está disponível no SQL Server a partir do SQL Server 2008 R2, tá? A diferença é que no 2008 R2 não tem interface gráfica para poder criar esse Extend Event. Basicamente, só é possível criar através de TSQL, tá? Não necessariamente isso é um problema, porque você pode pegar um SSMS mais novo em outro banco de dados, criar um monitoramento do Extend Event, gerar o script e criar no 2008 R2. Algo que eu já fiz muito no passado, tá? É, e além disso, assim, não é porque é uma ferramenta boa que se deve sair criando para tudo e deixar as sessões do Extend Event lá ativa para sempre, tá? Na verdade, isso não é boa prática. O ideal do Extend Event é você tem um problema, configura, trata o problema, resolve e depois para o Extend Event. Talvez alguns eventos que são subimportantes para SQL Server, tudo bem, manter algumas sessões ali ativas ali por bastante tempo na instância ou até mesmo constante. Mas, por exemplo, o que é muito importante informar aqui nesse momento? Então, toda vez que a gente tem um problema, tá? Por exemplo, um problema de disponibilidade, um problema de memory dump no SQL Server, uma das primeiras ações que geralmente são adotadas é parar todos os monitoramentos do banco de dados. Por que acaba acontecendo isso, tá? Então imagina um cenário que é bem comum acontecer vários memory dumps, gerar indisponibilidade no banco de dados e você não se sabe ao certo, até porque tem que ser feita uma análise ali inicial ou até mesmo abrir um chamado com a Microsoft. O ideal é você parar tudo que é adicional ao banco de dados. Por exemplo, se você tem várias sessões de Extend Event, para essas sessões. Porque acontece em alguns cenários, até alguns cenários são até documentados, que se você fizer uma má configuração no Extend Event vai causar memory dump, tá? O caso clássico, que eu acho que todo mundo deveria saber. Usar a coluna, tá? O SQL Text, que eu vou falar um pouco mais sobre ela mais adiante. Usar com o operador like no Extend Event. Já tem uma documentação da Microsoft, eu vou deixar até o link aqui depois, que fala que basicamente se você usar o like nessa coluna, dentro do Extend Event, você vai causar dump no SQL Server. Então, não é boa prática fazer isso, tá? No geral, eu particularmente não gosto do operador like, por causa desse problema na coluna SQL Text. Não significa que vai dar problema em outras colunas, mas eu evito, tá? Então, assim, num cenário com problema, pare todos os monitoramentos. E outra, use com moderação, tá? Não é porque é uma feature boa que você sai configurando no Extend Event pra tudo e deixa no banco de dados pra sempre. Isso não é boa prática, tá?
Sem muita delonga, pessoal, vamos criar aqui um Extend Event. Então, para criar o Extend Event, basicamente, é bem simples, tá? Lembra que eu comentei sobre o Wizard que tem nesse CMS? Ele é bem prático, didático, já dá alguns templates ali para você e tudo mais. Uma facilidade que é muito boa no SCMS. Mas para esse caso aqui, eu vou optar por utilizar o Session, né? Uma sessão comum sem um apoio, uma ajuda do SSMS, tá? Só para me explicar algumas categorias bem importantes aqui. Então, basicamente, clicar com o botão direito, vou criar uma nova sessão. Aqui nessa tela já vai mostrar algumas configurações, tá? A única informação que não pode ficar ausente no Extend Event, principalmente nessa tela, obviamente é o nome, tá? Sem o nome você não consegue criar uma sessão no Extend Event. Inclusive, pelo fato só de abrir já aparece um warning aqui. Então, qual que é a dica aqui? Deem nome bem simples e didático para o seu monitoramento, tá? Então, se você está tratando uma lentidão, então coloca XZ, lentidão, data ou número do ticket que seja, dependendo da empresa que você trabalhar. Mas sempre tenta ser didático. Não tente colocar, por exemplo, monitoramento 01, monitoramento 02, ou até mesmo, você quer monitorar um host específico, coloca, sei lá, XZ, monitoramento, underline, o host name que você está monitorando. Por quê? Obviamente, quando você faz bem didático, facilita a vida de outros profissionais quando se conecta no ambiente, tá? Então, por exemplo, imagina que eu estou criando o Extend Event para monitoramento para um hostname, né? Então, imagine que eu vou monitorar o hostname da minha máquina. Vou dar um exemplo. Então, eu vou pegar aqui meu hostname e vou colocar. Então, ok, monitoramento. Então, assim, use data também, 2024. Então, por exemplo, a data atual, 04, que é o mês e 14. Então, seja didático, tá? Até porque, por exemplo, imagina um cenário que você conecta no ambiente, você quer validar desde quando é que o Extend está ligado, você vê uma data lá de um ano atrás. Talvez não faça sentido, então ali já facilita até alguns pontos, tá? Aqui contém algumas outras configurações do Extend Event, tá? Basicamente, aqui são informações que talvez não. Eu não posso dizer que são informações cruciais para a configuração do Extend Event, mas basicamente, qual será o comportamento desse monitoramento após você criar ou em alguns cenários que o servidor ou o serviço do SQL Server é reiniciado, tá? Então, por exemplo, iniciar o evento de sessão com a inicialização do servidor, tá? O que isso significa? Eu até comento lá no artigo, mas basicamente, pensa o seguinte, eu tenho o Extendivity configurado, tem uma sessão que está em execução, que eu estou fazendo alguma tratativa, e por algum motivo, seja de forma planejada ou não planejada, o serviço do SQL Server, serviço de banco de dados, é reiniciado ou até mesmo um servidor. Quando a instância subir de novo, esse monitoramento não vai ser iniciado automaticamente, tá? Ou seja, teve um restart no servidor na instância, é necessário iniciar todas as sessões da Extend Event novamente, a não ser que se habilite essa configuração aqui, tá? Então, com essa configuração aqui habilitada, basicamente, se houver um restart ali, essa sessão vai ser iniciada automaticamente, tá? Obviamente, isso é uma vantagem muito boa, mas tenha cuidado. Por que eu falo tenha cuidado? Imagine que você habilitou essa flag aqui no Extend Event e você pausou seu monitoramento porque pausou as análises, por exemplo. E essa flag não foi desabilitada. Então reiniciou a instância. O monitoramento vai ser iniciado automaticamente, mesmo você não querendo, tá? Então a ideia é habilitar isso quando é importante. As outras duas configurações basicamente vão determinar qual que vai ser o comportamento dessa sessão que eu estou criando do Extend Event assim que eu finalizar a configuração dela, tá? Como assim? Assim que eu terminar esse monitoramento, eu quero que essa sessão seja iniciada automaticamente? Se sim, é só habilitar essa flag. Eu não quero. Ok, você vai ter que iniciar essa sessão de forma manual. Botão direito, Start sessão. A outra, basicamente, quando você configura o Extend Event, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas você consegue salvar esse monitoramento em arquivo, em memória e outras formas também, tá? Mas vamos pensar um cenário que você salva em arquivo. Obviamente, se você quer ver esse monitoramento, você tem que abrir o arquivo. E quando esse arquivo é atualizado para essa ferramenta de monitoramento, a feature do Extend Event, basicamente você tem que ficar fechando e abrindo o Extend Event. Então, ter uma forma de você acompanhar esse monitoramento ao vivo, digamos assim. Basicamente através dessa ferramentinha aqui, ó, o Watch Live Data, tá?
Basicamente permite, é como se fosse uma tela do profile, que conforme vai acontecendo as execuções das queries ou ocorrência dos eventos que você configurou, você vai basicamente visualizando sua tela de forma automática, sem ter que atualizar ou reabrir o arquivo, fechar e abrir, assim que seja, tá? Basicamente, essas opções aqui do Accent Event permite você configurar o que você precisa fazer, tá? Comportamento do Accent Event após o seu término de configuração. Por fim, a gente chega nessa configuração aqui, que, na minha opinião, é um dos maiores benefícios que tem no Accent Event comparado com outras ferramentas de monitoramento, tá? Por exemplo, quais outras ferramentas? O SQL Server Profile. Então, eu vou simular isso aqui um pouco mais adiante, vou mostrar o que significa isso daqui, tá? Basicamente assim, imagina um cenário, no ambiente produtivo você tem dezenas de queries que é executada ao mesmo tempo, e quando você configura vários eventos, acontece dezenas de eventos, tá? Ali por uma query específica, como wait, blocked, por exemplo, alguma utilização de feature ou algum comportamento no SQL Server como lock escalation, por exemplo. E muitas vezes, pelo fato de muitas queries estar executando ao mesmo tempo, acaba sendo muito difícil determinar se um evento específico está associado a uma query. Obviamente, dá para pegar o horário de início e o horário de fim, tá? Como assim? Então, imagine que uma query, ela iniciou às 10 horas, tá? E ela terminou às 10:01, por exemplo. Eu sei que eventos que aconteceram ali, que foi monitorado, que foram capturados pela ferramenta de monitoramento, pode estar associado a essa query. Mas é que muitas vezes a gente não pode trabalhar com pode, a gente tem que ter certeza. Então, por exemplo, quando você está no ambiente produtivo, não vai ter uma query por vez. Como é que eu sei que um evento específico está associado a query 3 e não somente a query 1 ou assim por diante? Essa coluna aqui no Accent Unit, basicamente, o que ela faz? Ela adiciona uma coluna, tá? Basicamente, que tem uma sequence, um ID, que permite você unificar todos os eventos que ocorreram do banco de dados para execução de uma transação de uma query específico, ou todos os eventos que estão associados a um contexto dentro do banco de dados, tá? Basicamente, é você passar a deixar de achar que aquilo tem relação, como você passa a ter certeza, tá? Basicamente, esse track, ele basicamente relaciona todos os eventos, todos, sem exceção, tá? Não é somente de uma query ou de algum um evento específico, são todos eventos, basicamente num grid específico, tá? O que é esse grid? Basicamente é como se fosse um hash ali, único, para cada evento ali que é capturado por Extend Event, tá? Então, essa ferramentinha aqui, quando você vai, ou se tem o intuito de monitorar vários eventos na Extend Event, é de suma importância ali marcar esse checkbox. Na minha opinião, que nem eu falei, é um dos maiores benefícios do Extend Event comparado com outras ferramentas, tá? Então, sempre marque. Então, a dica aqui é, vou monitorar somente um evento, por exemplo, só quero batch completed, que nem já foi falado na parte 1. Ok, não precisa dele, porque é somente um evento, não tenho que conciliar com outras queries. Agora, eu quero pegar statement, eu quero pegar o batch, quero pegar um lock escalation, um evento de lock escalation, um evento de blockage, um evento de wait. Marque essa coluna, esse track, né? Que basicamente vai adicionar um grid, uma coluna adicional no monitoramento, que permite você unificar todos os eventos que estão associados ali a um contexto de transação, de sessão ali no banco de dados, tá bom? Por sua vez, eu sempre tenho um costume, né? Obviamente, quando a gente monitora aqui, cria uma sessão de Extendivity no banco de dados, sempre é algo importante. Ninguém sai criando uma sessão no banco de dados de monitoramento para fazer teste, principalmente produtivo, tá? Então, o que eu geralmente faço em ambiente produtivo? Um nome bem didático, tá? Sempre marco esse cara aqui, sempre, sem exceção, tá? Principalmente quando é algo bem crítico. Depois, acabou a análise, eu prefiro excluir o Extendivity do que simplesmente desmarcar esse cara, tá? Até porque você consegue exportar esse script e colocar e salvar em algum lugar temporário. E outro, sempre. Então, basicamente, é boa prática habilitar esses três caras. Esses caras são boa práticas? Vai mais de costume, tá? Porque, eu posso marcar esse checkbox como posso iniciar automaticamente ali para iniciar Extend Event em seguida. Ou eu não quero, por exemplo, ver o Watch Live Data, por exemplo, ali. Ok,
Você pode, se você preferir, depois de alguns minutos, você abrir lá manualmente, tá? Então, geralmente é bem comum esses três aqui que eu detalhei ser adicionado no Extend Event, tá? Em seguida, obviamente, a gente precisa monitorar algo, né? Quando você cria um monitoramento, você tem que monitorar algo. Então, o que, que a gente vai configurar nesse momento? Eu vou configurar aqui é, os eventos para poder monitorar queries, tá? Quais eventos, tá? Então, se você tem dúvida nisso ou não está muito bem claro, assiste a parte 1, que é onde a gente fala sobre batch e statement do banco de dados. Então, basicamente, a gente quer monitorar o batch dentro do Extend Event. Então, eu quero pegar o batch completed. Isso daqui já foi explicado, tá? Repare que a coluna que a gente vai adicionar aqui no monitoramento é o completed. É, basicamente, essa coluna aqui, no final, o completed, né? Basicamente, ela é bem intuitiva, né? Obviamente, a gente só vai conseguir pegar a sessão do Extend Event depois que ela terminar, depois que terminar a sua execução, seja com falha ou com sucesso, tá? Então, como assim? Imagina que eu tenho uma query que está demorando 1 hora, ok? Eu sei que ela vai executar em 1 hora. Enquanto essa query não terminar, o Extendivity não vai coletar ela, tá? Quando eu falo desse evento, obviamente se eu estou pegando outros eventos como o wait, isso não está associado ao tempo de execução total da query, tá? Então, se eu quero pegar o batch e demorar 1 hora, o Extendivity vai coletar o batch completed depois de 1 hora. Até porque eu só posso pegar o batch complete depois que ele terminar com sucesso, depois que ele for depois que ele for terminado, digamos assim, tá? Ah, eu não quero esse comportamento, eu quero pegar também quando o batch iniciar. Ok, você pode pegar o SQL batch starting. Qual que é a diferença dos dois? O completed, pelo fato de ser o término da execução de uma query, ele vai trazer tudo agregado. Então, por exemplo, quanto de CPU que eu gastei, quanto de leitura que foi gasto na query, quanto de spill e assim por diante, tá? Já o SQL Batch Start, como ele pega somente o texto no início da execução da query, ele não tem essas informações, tá? Geralmente, quando a gente quer analisar algo, a gente usa o completed, tá? Porque a gente quer saber quanto tempo que uma query demorou. Porque assim, quando acontece uma lentidão, a gente tem que saber se está no banco de dados. Então imagine que é reportada uma lentidão e fala que na aplicação essa lentidão demora 30 minutos. Aí você configura esse monitoramento com um hostname específico ou algo do tipo, e você vê que aquela query que na aplicação está demorando 30 minutos, no banco está 2 segundos, por exemplo. De 30 segundos está no banco 2 segundos. Então, assim, quando você faz a comparação ou pede para um usuário simular ali a execução de uma query, dá para saber, de uma tela específica, né? Dá para saber se aquele problema está no banco de dados ou não. Então, por isso que geralmente é optado ali por utilizar a coluna completed. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar as duas somente para exemplificar ali, mostrar ali, depois que configurar esse monitoramento, para mostrar para vocês a diferença, basicamente, tá? Eu monitorei, então, adicionei basicamente o evento de batch, né? Quando uma query termina com sucesso, tá? Agora eu preciso pegar o evento de statement, tá? Então eu vou pegar basicamente o evento de SP Statement Completed, o SP é de Storage Procedure. Então eu quero pegar as Statement Procedure. Nesse caso aqui não precisaria, porque eu vou executar queries ad hoc, tá? Mas sempre que eu configuro o monitoramento do banco de dados, tem alguns eventos que é padrão, eu adiciono. Mesmo que talvez não seja comum no ambiente, eu prefiro adicionar, porque eu parto da seguinte afirmação. Eu prefiro ter um evento e não precisar utilizá-lo do que não ter ele adicionado ao monitoramento e depois precisar. Que não tem o que fazer, vai ter que esperar acontecer de novo, tá? E outro evento que nós iremos adicionar aqui basicamente é o SQL Statement Completed. Então aqui vai pegar de queries ad hoc, tá? Ou tudo que não é dentro de um objeto ou de uma storage procedure. E aqui vai pegar statement de storage procedure, tá? Basicamente aqui. Outra dica que eu vou dar aqui é, sempre que você adiciona, coloca o mouse em cima de um evento, ele abre aqui uma espécie de overview sobre esse evento, tá? Geralmente a ferramenta da Microsoft já faz isso, tá? Então, por exemplo, não é nem o intuito falar sobre isso, mas vamos imaginar que a gente vai configurar um Performance Monitor no servidor, ali para você monitorar métricas ali do sistema operacional, até mesmo do SQL Server. Lá você também consegue ter uma descrição, né, ali daquele evento, assim também como no Extend Event. Então, por exemplo, o evento de SP Statement Complete basicamente ocorre quando uma statement dentro de uma storage procedure é completada, tá?
Então, assim, na dúvida, sempre leem a descrição. Essa é a dica. Além disso, aqui do lado direito, do lado dessa descrição, aqui também dá um overview sobre as colunas, né, os campos que esse monitoramento traz ali para o padrão. Então, por exemplo, eu sei que esse evento, coleta de procedure, né, ele vai trazer a coluna de CPU time, que permite a gente saber quanto de CPU que essa query ali executou dentro de uma procedure, quanto de duração, line number e assim por diante. Tem várias outras colunas, assim como o object name, o nome da procedure, várias, tá? Até porque, pessoal, em seguida a gente vai falar sobre isso, mas essas são as colunas possíveis para ser retornada, mas não necessariamente se precisa adicionar todas as colunas, tá? A ideia, né, como se fala sobre banco de dados, é algo bem sensível, uma das partes mais sensíveis de um sistema, é o banco de dados. O intuito é configurar com o mínimo de carga possível dentro do banco de dados, tá? Então, por exemplo, não tem por que eu adicionar uma coluna, só simplesmente pode adicionar se eu não vou utilizar ela, basicamente, tá? Então, eu vou adicionar aqui a coluna SP e vou adicionar a coluna SQL Statement, tá? Basicamente, essas são as colunas que geralmente a gente adiciona. Adicionalmente, tá? Só para adicionar aqui, eu não vou simular isso, talvez a gente fale sobre isso no um vídeo futuro. Tem um outro evento que é bem comum a gente adicionar, que é o RPC Completed, tá? Assim como está descrito aqui, esse evento de RPC Complete basicamente ocorre quando uma procedure remota ela é completada ali dentro do banco de dados, tá? Por que eu falo isso? É bem comum as aplicações, quando se conectam no banco de dados, ela não executar uma procedure direto no banco de dados ali, sem nenhum tipo ali de parametrização, ou até mesmo... Aliás, até para ser mais prático, geralmente quando as aplicações se conectam no banco de dados, o drive de conexão ali da aplicação com o banco de dados geralmente parametriza as queries ou até mesmo parametriza as próprias procedures usando o SP Execute SQL, que é uma procedure de sistema do SQL Server que permite você parametrizar queries de forma remota, tá? Principalmente. Ou até mesmo SP Prep Exec e outras procedures. O que eu tô querendo dizer? Dependendo da procedure, da forma que a aplicação se conectar com o banco de dados e executar queries no banco de dados, o batch completed ele pode não pegar alguns dessas secções dessa queries e somente o RPC pega, tá? Então, a ideia eu particularmente, quando eu configuro um Extend Unit no ambiente de produção, eu basicamente adiciono essas colunas aqui, sem exceção, tá? Aliás, tirando somente essa aqui que eu estou colocando só para exemplificar para vocês. Então, sempre que eu vou configurar algum monitoramento do banco de dados SQL Server, eu quero monitorar queries que são executadas no banco de dados, seja com filtro ou sem filtro, tá? Por exemplo, de host, application, eu sempre adiciono esse conjunto de colunas aqui, tá? Eu quero saber qual que é o batch statement, mas eu não posso deixar de monitorar quando é uma query remota, através de um driver da aplicação que faz isso, tá? Então, eu quero ter certeza que tudo que a aplicação execute no banco de dados, eu possa monitorar, tá? Então, é esse conjunto de eventos que é necessário adicionar. Adicionalmente aqui, eu vou adicionar o evento de wait completed, que é bem comum, tá? Somente para gerar alguns eventos, eu poder ali mostrar para vocês configurar esses eventos nas queries que eu vou executar aqui no banco de dados. Então, obviamente, o evento de wait completed é todas as esperas, todas as waits que ocorreram naquela query que foram terminadas, obviamente, tá? Por que é importante? Não foi falado até o momento, mas basicamente, quando você está fazendo uma análise de performance, uma análise de problema, uma das primeiras coisas mais importantes a ser analisado é quais foram as esperas que aquela query teve, né, durante sua execução. Porque basicamente a espera permite ou indica onde está o problema, a maioria das vezes, tá? Então, por exemplo, tá? Só para simplificar e não ficar vago. Imagina o seguinte: uma query está demorando na aplicação e ela está demorando um minuto. Aí você está monitorando isso, você viu que está demorando um minuto de fato, mas você quer saber por que está demorando um minuto, se isso não era normal. Então imagina que era uma query que executava em 1, 2, 3 segundos e de repente está executando em um minuto, tá? Se você tem esse evento de wait completed, se alguma wait específica está acontecendo, basicamente você consegue identificar, tá? Então imagine que é um block, né? Um bloqueio ali do banco de dados. Você vai ver uma wait de LCK
alguma coisa, dependendo do que você está manipulando. E tem como você ver a duração dessa wait e comparar com o texto. Então, matemática básica, tá? Se uma query demorou 1 minuto e essa query teve uma wait de 59 segundos, somando, você sabe que o problema dessa query tá lenta, é um bloqueio em decorrência de uma wait de lock, tá? Se eu não me engano, no blog, também no passado eu escrevi sobre alguns artigos sobre bloqueio, tá? O que é um lock, o que é um block, o que é um deadlock, como monitorar isso, inclusive utilizando Extend Event, como usar a Ruiz Active para monitorar isso, tá? Então, sem muita delonga, vou adicionar essa coluna. Agora, eu vou basicamente acessar a parte de config, né? O que isso daqui diz pra gente, essa parte de configuração, né? Basicamente, ela vai permitir a gente selecionar quais são as colunas de cada evento que nós iremos monitorar aqui nessa seção do Extend Event, tá? Então, por exemplo, repare que eu adicionei os eventos, mas aqui na questão onde tem 0, tá falando que eu não configurei nenhuma coluna, nenhum campo adicional nesse monitoramento, tá? Obviamente, algumas colunas, né, alguns campos são coletados automaticamente só pelo fato de adicionar esse evento aqui no Extend Event, tá? Mas, na maioria dos casos, você vai ter que adicionar, tá? Existe algum padrão de colunas quando você vai adicionar isso, tá? A dica aqui que eu dou é, por exemplo, eu posso simplesmente clicar em cima do evento, tá? O legal aqui é que é possível a gente adicionar colunas específicas para eventos específicos, tá? Então, por exemplo, eu quero que por evento de RPC Completed, eu quero saber o host name, tá? Ali dessa execução daquela query, desse comando remoto no banco de dados. Eu quero saber qual foi o banco de dados que ele executou. Vamos ver o que mais. Eu quero pegar também uma informação muito importante, né? Que é o query hash signed, tá? E o query hash. Eu vou colocar essas duas colunas que eu vou explicar bem resumidamente ali a diferença dessas duas colunas, tá? Basicamente é o query hash. Sobre o query hash eu já falei, acho que na parte 2 ali dessa série de tudo que você precisa saber para resolver uma lentidão. Vou pegar o número, o session ID, né? Dentro do banco de dados. A coluna SQL text e por fim username, tá? É bem comum essas colunas aqui serem adicionadas, tá? Dependendo da sua necessidade, você pode adicionar outras colunas e assim por diante, tá? Repare aqui que basicamente pelo fato de eu ter selecionado RPC Completed e ter adicionado somente as colunas que eu adicionei foi para o evento RPC Completed. E se eu quiser adicionar para os outros eventos, eu tenho que vir aqui e marcar também tudo de novo. Então, aqui, para não perder muito tempo, o que a gente pode fazer? Pegar todos os eventos com a tecla Shift, tá? No seu teclado, você selecionar todos os eventos e selecionar as colunas, tá? Então, por exemplo, mas por que esse quadradinho já está escuro? Porque um dos eventos, obviamente o RPC Completed, ele já estava com essa coluna adicionada. Então, ele meio que já deixa uma sinalização. Olha, um dos eventos que você selecionou tem essa coluna adicionada. Então, a ideia é, se você fez isso para um e vai aplicar para os outros, você pode usar o Shift só para você ter uma ideia de quais colunas que foram selecionadas e quais colunas você quer selecionar, tá? Então, estou selecionando aqui todas as colunas que eu marquei para o RPC. Repare que agora todos os eventos são com as 7 colunas adicionadas, tudo certinho aqui, basicamente, tá? Ok, selecionei os campos. Se você precisar de um campo específico aqui que não foi selecionado, você pode selecionar, como pegar o Transaction ID, tá? Por exemplo, o Schedule ID, dependendo do cenário que você está analisando. Por exemplo, qual que é o Query Plan Hash, talvez para você encontrar esse plano em cache do SQL Server e ver, analisar esse plano de execução, tá? Obviamente isso aqui dá para pegar pelo Query Hash, convertendo para o Query Stall, até mesmo procurando em cache, tá? E várias outras colunas aqui você pode adicionar, tá? A dica aqui é, adicione somente o que você realmente precisa, tá? Então, por exemplo, eu não adicionei aqui o client app name, né? Qual que é o nome da aplicação que está se conectando no banco de dados. Geralmente isso aqui é atribuído na string de conexão do banco de dados, tá? Se você não precisa, não coloque, tá? Se você precisa, selecione. O que não é legal aqui, selecionar todas as colunas simplesmente porque você quer selecionar todas as colunas. Você não vai usar todas as colunas, tá bom? Beleza. Nós demos nome para Extend Event, selecionamos os eventos, adicionamos os campos que nós queremos. Agora é a hora de colocar o filtro, tá?
Então, por exemplo, a mesma dica que foi dos campos é no filtro. Então, eu posso selecionar todos, é, todos os eventos aqui, escolher um filtro em comum e vou adicionar o mesmo filtro para todo evento, tá? Aqui preste atenção aqui, tá? Porque eu tenho vários eventos selecionados. Não significa que todas as colunas que eu posso aplicar filtro é em comum entre todos os eventos, tá? Então, por exemplo, eu selecionei todos os eventos e não está aparecendo a coluna duration, tá? Por que não está aparecendo? Dependendo do evento, a coluna duration, uma tá em milissegundo, outra tá em microsegundo. Preste muita atenção nisso, tá? Então, por exemplo, eu vou testar alguns aqui, bem manual, tá? Então, por exemplo, quero colocar o evento de RPC completed, tá? Então, eu quero pegar aqui um filtro de RPC completed de duration maior ou igual, tá? Maior ou igual de, por exemplo, 1 segundo, tá? Por exemplo, eu não posso simplesmente colocar o valor 1. Por quê? Essa coluna duration, ela não tá em segundo. Essa coluna duration, aqui na descrição, ela tá em microsegundo. Então, como assim? Se eu colocar 1 aqui, eu tô falando que eu quero monitorar todo o evento de batch, RPC completed, tá? Cujo tem o tempo maior ou igual que 1 microsegundo, tá? Então é necessário converter isso. Como assim? 1 segundo tem o equivalente a 1 milhão de microsegundo. 1 segundo tem o equivalente a 1000 milissegundos. Então é necessário converter. Então se você quer 1 segundo é 1 milhão, então vamos adicionar aqui 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então 1 segundo aqui é equivalente a 1 milhão. Então eu tenho que colocar isso, tá? Preste muita atenção nessa coluna, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Os eventos que eu adicionei aqui, RPC, SP, BAT, SQL Statement, tudo está em microsegundo. Mas se eu olhar a coluna de Wait Completed, vou adicionar a coluna de Duration, repare o seguinte, esse evento na coluna Duration já não está em micro, está em milli. Então presta atenção, a coluna Duration não tem a mesma unidade de medida igual para todos os eventos. Então ela pode mudar. Então assim, por exemplo, é bem comum estar em micro e milli, tá? A maioria dos eventos vai estar em micro. Com exceção, por exemplo, da Wait, Completed Wait Info. Mas sempre leia a descrição, essa que é a dica, tá? Então para esse caso, eu quero monitorar tudo que aconteceu no Wait acima de 3 milissegundos, tá bom? No restante, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar o filtro de hostname para todo mundo, tá? Aí repare o seguinte, se eu adicionar todo mundo, eu já não consigo, tá? Fazer aquela dica que eu falei. Por quê? Eu não consigo. Porque repare que eu tenho o RPC que está com filtro e tenho o Wait que está com filtro. E esses aqui estão sem filtro. Então, pelo fato de não estar em comum os filtros desses eventos, eu não consigo mais selecionar igual para todo mundo. O que difere se eu pegar só todo mundo que não tem filtro, tá? Então, por exemplo, aqui eu já consigo, ó. Então repare isso, tá? Então assim, não pense que é um bug. Basicamente é uma limitação. Até se a gente para pensar faz sentido, né? Como que eu vou colocar um filtro em comum para todo mundo, sendo que os filtros atuais estão divergentes entre eles, basicamente, tá? Então pode ser que dê algum tipo de conflito. Outro problema bem comum que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Então imagina o seguinte, eu vou adicionar um filtro de hostname aqui, tá? SQL Server, já não tô achando o evento de hostname aqui, tá? Database, por que eu não tô achando? Pode ser que o filtro de hostname não tá em comum com todo mundo, tá? SQL Server, Principal Instance Name, Principal Seed, Plan Handle, Domain. Tá vendo que aqui, ó, na verdade tá assim, ó. Eu tenho aqui a coluna, tá? De hostname. Aqui, então para esse caso tá em comum com todo mundo. Então eu posso simplesmente adicionar essa coluna aqui. Agora eu quero igual ao hostname que eu coletei. No caso da minha máquina. Estou colocando um filtro aqui só para exemplificar, tá, pessoal? Sempre que vocês forem tratar uma lentidão no ambiente produtivo, tente isolar o problema. Como assim? Quando alguém reporta uma lentidão, geralmente você vai aplicar um filtro no Extend Event que condiz aquela lentidão, tá? A gente nunca vai olhar para o ambiente inteiro. Dificilmente, a não ser que a gente coloque um monitoramento para queries lentas. Então, por exemplo, duração. Vamos monitorar todas as queries que têm a duração acima de 3 segundos. Basicamente isso, acima de 5 segundos, acima de 10 segundos. Ok.
Mas quando a gente quer pegar queries específicas de um problema específico, procure filtrar, por exemplo, pelo hostname, procure filtrar pelo application name. É bem comum o application name, porque às vezes a aplicação sempre tem o mesmo hostname, né? Quando é uma aplicação ali instalada no servidor, por exemplo, é o mesmo hostname, então não faz muito sentido. Então é bem comum usar o application name, né, o app name, que basicamente que é definido na string de conexão, ou até mesmo coloque o filtro de banco de dados, tá? Sempre tente colocar um filtro, nunca tente monitorar tudo. Por que eu falo isso? Obviamente, é o monitoramento. A Activity é muito bom, sem dúvida é muito bom. Mas tudo que a gente faz no banco de dados, ele tem uma carga adicional do banco de dados, tem um overhead. Então a gente sempre quer fazer o menor custo possível no banco de dados. Enfim, adicionei o filtro aqui, posso até adicionar aqui. Então se eu clicar aqui também na coluna de baixo das outras colunas que eu tinha colocado um filtro de duration, ele vai adicionar uma linha nova aqui nesse monitoramento. Repare que ele adiciona com end. Eu posso mudar esse operador de end para or. Eu consigo fazer dependência. Então, por exemplo, eu quero que a duração e o hostname seja igual a esse, ou cujo hostname seja qualquer outro, tá? Eu consigo fazer dependência igual eu consigo fazer com o taskquery também, tá? Basicamente, eu vou colocar aqui o hostname. Tá aqui, ó. Beleza? Igual o que eu marquei. E esse outro também que eu tinha colocado, end hostname. Obviamente, pessoal, esse filtro que eu tô colocando aqui não tá servindo pra nada, tá? Por que não tá servindo pra nada? Se eu tô conectado nesse hostname, que é minha própria máquina, meu banco de dados tá instalado aqui, então tudo que eu executar aqui nesse banco de dados vai vir com esse hostname. Só tô fazendo por exemplificação, tá bom? Ok, então já está selecionado. O probleminha que pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você seleciona todas as colunas e começa a colocar esses filtros, e você utiliza, por exemplo, esses outros operadores de comparação, então, por exemplo, equal Unicode string, é, ele muda esse operador de comparação dependendo do evento, tá? E tem um bugzinho que algumas versões do SQL Server, do SSMS mais antiga pode acontecer o quê? Então imagina o seguinte, que para esse evento aqui é o equal Unicode string. Vamos ver se a gente acha outro que tem diferente. Unicode string. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Não, tá diferente não, tá igual também. Aqui, ó. Equal Unicode string. Não, tá igual também, pessoal. Tá tudo igual aqui. Mas o que eu tô querendo dizendo, dependendo do evento que você utilizar aqui, então, por exemplo, greater than equal a Unicode string para outro evento, dependendo da versão do seu SSMS, ele pode mudar, por exemplo, a comparação que ele precisa fazer para esse evento específico. E quando você marca todos os eventos junto, o SSMS coloca como se fosse o único operador de comparação igual para todo mundo, e quando você tenta criar o Extendivity dá erro. Por quê? Esse operador de comparação, por exemplo, equal Unicode string, ele não existe no evento tal, tá? Aliás, aqui dá para saber. Então, por exemplo, eu estou no evento de wait completed, eu tenho equal Unicode string. Se eu olhar no de cima, repare que aqui é o equal I, tem um I aqui, né? E Unicode string, né, por exemplo. Se eu tentar adicionar esse equal e Unicode string no evento de wait completed, vai dar erro porque esse cara, o operador de comparação, não existe no evento de wait completed. Então isso acontece muito, já aconteceu muito. Então assim, talvez você pense que você fez alguma coisa de errado, não, mas na verdade foi o SSMS ali que colocou, tá? Isso acontece muito quando você seleciona todos os eventos e aplica o mesmo filtro para todo mundo. Aí pega o mesmo operador de comparação e coloca igual para todo mundo, mas só que não existe, aí dá um erro. Aí você fica lá tentando criar Extend Event e dá erro. Aí você não sabe o que é, tá? Então acontece, então preste muita atenção nisso para não perder muito tempo nesse ponto, tá? Por fim, eu tenho aqui alguns campos de eventos aqui adicionais, tá? Que ele pega ali durante a execução da query, tá? Que são campos adicionais, beleza? Então, no geral, a gente acaba pegando, tá? Então, por exemplo, imagina um evento de SP. A gente quer pegar, obviamente, o nome do object name, né? O nome da procedure, tá? Então, se você quer pegar o nome da procedure, selecione esse checkbox, ok?
Repare que alguns desses campos já são coletados automaticamente, principalmente statement, tá? A statement dentro de um evento sempre é adicionada porque é o próprio evento, ok? Mas dê uma analisada aqui. Às vezes, dependendo do evento, você tem que adicionar isso manualmente, tá? Então, por exemplo, se você quer pegar um data stream, um output parent do XML, você pode selecionar basicamente isso daqui, tá? Ou outros, isso varia dependendo, tá? Dependendo do evento que você adiciona, basicamente, tá bom? É isso, pessoal. Então a gente adicionou, resumindo, tá? Adicionou os campos aqui no Xed Event, adicionou alguns filtros para exemplificar, tá? Eu poderia trocar aqui de end para or, sem problema nenhum. Ou eu quero que a duração seja maior ou igual que 3, ou que o hostname seja vindo do... que pegue somente esse hostname, ou seja, quase que execute até em menos de 3 milissegundos, no caso de wait, tá? Ou você coloca end. Então dá para você planejar isso aqui e fazer uma estrutura legal. Colocamos o filtro, adicionamos as colunas, por fim, tá aqui ok. Vamos voltar aqui no select. Como a gente adicionou aqui os eventos, repare que aqui já mudou. Então aqui dá para saber que todos os eventos aqui foram adicionados 8 colunas em cada um. Eu poderia ter, por exemplo, na coluna de weight complete adicionado uma coluna a mais aqui, ter ficado 9. Não tem problema, não tem que ser igual para todo mundo. E é possível que todos esses eventos aqui tenham filtro, porque aqui nessa coluna mostra os filtros e tem um sinalzinho certinho, tá? Ou seja, algum filtro foi aplicado nesse evento, ok? Por fim, a gente vai selecionar a forma de armazenamento desse Extend Event, tá? Repare que tem várias opções, tá? Então, tem Event File, Event Counter, tem histograma, Ring Buffer, tem várias opções aqui. Os mais comuns é Event File e o Ring Buffer, tá? Basicamente, você vai exportar esse monitoramento para um arquivo, tá? Com a extensão .shell, ali dentro de um diretório que você escolher. E o Ring Buffer vai colocar isso na memória, tá? Por que isso aqui é legal, tá? Por exemplo, imagine que você está no ambiente de cloud ali, por exemplo, no RDS ou mesmo no Azure SQLDB. Para você não ter que configurar ali algum serviço de armazenamento como o S3 no caso do AWS ou até mesmo uma storage account no caso do Azure, para você configurar toda a questão de permissionamento ali entre esse serviço de armazenamento com o banco de dados, você pode simplesmente salvar na memória ali um monitoramento bem específico ali que não seja pesado para o banco de dados, tá bom? E o Event File ali é muito bom também porque ele já exporta isso para um arquivo. Então, por exemplo, o que geralmente acontece, tá? Por exemplo, o que geralmente eu faço? Geralmente eu seleciono o Event File, salvo isso no diretório e dependendo do servidor que eu estou conectado ou analisando, para eu não ter que analisar dentro do servidor, eu copio esses arquivos de monitoramento para minha máquina e eu analiso. Eu analiso pelo meu SSMS ou exporto esses dados para a tabela, que também tem como, tá? E a gente segue ali basicamente isso daqui, tá? Então, para esse caso, eu vou selecionar Event File. O legal é que o Event File você consegue abrir, a visualização é bem fácil. Já o Rig Buffer que salva na memória, a visualização dele já é uma espécie de XML, já fica um pouco mais difícil. Mas você consegue usar algumas queries, né, para ler o Ring Buffer e exportar isso para a tabela, formatar esses dados. É um pouco mais difícil, mas funciona também, tá? Aqui nesse caso a gente vai escolher Event File. Por padrão, ele vai salvar no diretório padrão de log do SQL Server, tá? Como é que eu sei qual que é o diretório de log do SQL Server? Só a gente abrir o Configuration Manager, tá? Dá pra pegar isso pelo banco de dados também. Mas eu vou abrir o Configuration Manager aqui. Se eu clicar no botão direito em cima do serviço SQL Server, acessar propriedades, vir setar params, esse parâmetro aqui de inicialização do meio é o caminho do errolog, tá? E esse caminho que está o errolog é o diretório padrão de log do SQL Server, tá? Então, por exemplo, se eu acessar esse diretório, aqui eu vou ter vários arquivos. Então, por exemplo, sabe aqueles Extend Event que já são configurados automaticamente na instância? Eles são salvos aqui no diretório, tá? System Health, o errolog do SQL Server, tem ali umas traces também, que é configurado por padrão no SQL Server, que está aqui também, tá? Uma server-side trace, log do SQL Agent. Basicamente, se a gente não mudar, vai ser salvo aqui nesse diretório, tá bom? Ok, voltando para cá, nosso banco de dados, para o monitoramento. Então, repare, quando eu selecionei o arquivo, o nome que eu dei lá em cima, tá? Do monitoramento, ele já vai ser o nome do próprio arquivo.
E aqui, nessa configuração de Event File aqui, para salvar esse monitoramento e arquivo, ele já colocou algumas configurações, tá? Então, por exemplo, ele já habilitou esse Enable File Rollover aqui, que basicamente é... Se a gente olhar para essa configuração, eu vou ter arquivos de até 1 GB com no máximo de 5 arquivos. Se esse monitoramento pode criar até 5 arquivos de 1 GB, esse monitoramento pode chegar até 5 GB. Se alcançar esses 5 GB com 5 arquivos de 1 GB cada um, quando acabar isso, ele basicamente vai reciclar o arquivo mais antigo. Então ele apaga o arquivo mais antigo e começa a escrever de novo. Basicamente isso. O que é boa prática aqui? A ideia é, então imagina um cenário que você tem que movimentar esses arquivos, tá? Por exemplo, de um servidor produtivo para minha máquina ou para a sua máquina. Monitorar isso com arquivos muito grandes em giga, isso pode ser um problema, tá? Então a ideia é fazer arquivos menores, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, geralmente um valor que eu adoto bastante é 256, que basicamente é 1/4 de 1 GB, tá? 256 MB. Por que eu falo isso? É até mais fácil de você copiar esses arquivos. Ponto de observação. Então, se você tiver no RDS, você basicamente, o máximo que é permitido no RDS é 100 MB por arquivo. Então, ok, você pode colocar valores menores, 100 MB, 50 MB, tá? Por que eu prefiro? Eu prefiro ter arquivos de 256 megas e vários arquivos do que eu ter arquivos grandes e poucos arquivos, tá? Por que eu falo isso? Então imagina o seguinte, eu tenho com esse monitoramento ativo durante 7 dias e foi reportado que aconteceu um problema às 18 horas. Ao invés de eu carregar, por exemplo, um arquivo de 1 GB que tem os dados de um dia inteiro, eu posso carregar um arquivo de 256 MB que tem um período que eu quero analisar um pouco mais, mas que obviamente vai ser menor comparado com o de 1 GB, tá? E aqui eu aumento a quantidade de arquivos dependendo da necessidade. Então, por exemplo, geralmente eu coloco 10 ou algo em torno de 20, tá? Por que eu falo isso? Se eu tenho um evento de wait completed, esse evento ele faz esse monitoramento crescer muito, porque acontece muita wait nas queries, várias vezes waits, várias vezes com pouco tempo, que soma bastante. Então ele faz crescer esse monitoramento muito, tá? Em questão de espaço em disco, tá? Então se eu tenho wait, eu tento colocar algo em torno de 20, 25. Se eu não tenho wait, 10, 15 é mais que suficiente para vocês, tá? Nosso caso aqui, eu vou colocar 10, até porque a gente vai executar poucas queries, então não vai nem chegar em 2 arquivos pra vocês terem uma noção, tá? Basicamente isso, tá? Boa prática. Então, resumindo, coloque um tamanho menor em mega ao invés de giga. Sempre deixe habilitado para reciclar esses arquivos e coloque ali o tamanho de arquivo ali conforme é possível você está analisando, tá? Faça uma matemática básica. Então, se eu multiplicar 256 mega vezes 10, eu sei que eu vou ter algo em torno ali de 2 GB e meio, algo próximo, tá? Então 2 GB e meio vai me prejudicar? Obviamente não, mas analise, né? Porque o que a gente não quer? Que acabe espaço em disco, tá? Por causa de um monitoramento, ok? Por fim, pessoal, tem uma última configuração aqui que vem do Advanced, que ele é boa prática, tá? Então, por exemplo, se vocês derem uma pesquisada sobre Extend Event na internet, vocês vão ver que vários profissionais vão dizer, ou até profissionais que trabalham na Microsoft dizendo que o Extend Event ele é uma ferramenta de monitoramento muito mais leve que o SQL Server Profile, tá? De fato, ele é, tá? Então, por exemplo, o que a gente não quer quando a gente configura o monitoramento? A gente não quer que o nosso monitoramento, ao invés de ajudar a solucionar um problema, causar um problema, tá? Então, por exemplo, no Extend Event é possível você alterar, por exemplo, se houver algum tipo de conflito quando o Extend Event, esse monitoramento, ele estiver capturando ali um evento, ao invés de ele descartar esse evento, você quer que ele vá até o final para poder não descartar esse evento, colete, tá? Você consegue deixar isso, tá? Então, por exemplo, eu não quero que nenhum evento de monitoramento seja descartado em algum tipo de conflito interno. Ou, por padrão que já vem habilitado, eu quero que somente um evento seja perdido nesses casos que tenha ali conflito. Ou múltiplo event loss, tá? A boa prática aqui, pessoal, deixa em múltiplo event loss, tá? Por que eu falo isso? Eu já tive algumas experiências, obviamente em SQL Server mais antigo, lá para SQL Server 2012, por exemplo, 2014 também, de você configurar um Extend Event e esse Extend Event, quando você filtra para uma query específica, e dependendo do filtro também,
ele faz com que a query fique mais lenta, tá? Então, como assim? A query demorava 3 segundos e quando habilitou o Extend Event para aquela query específica, sai de 3 segundos e foi para 10 segundos, tá? Pelo menos, na minha opinião, esse é um cenário que a gente não quer que ocorra, tá? Porque o monitoramento ele é para ajudar a resolver um problema e não causar um problema. Então, assim, sempre que eu estou analisando algo, eu tento pensar, olha, configurei vários eventos para monitorar aqui dentro do banco de dados. Se eu perder um evento, isso vai me prejudicar? É o que eu gosto de pensar, tá? Na maioria das vezes, isso não vai prejudicar. Então, a boa prática aqui, o segredo é deixa em múltiplo event loss. É melhor deixar em múltiplo e não causar um problema do que depois causar um problema e ter que explicar esse problema, né? Até porque como é que um profissional, um DBA, vai explicar, por exemplo, ali para o pessoal da aplicação ou outras equipes responsáveis que o problema que foi causado no banco de dados foi em decorrência de uma configuração do DBA. Não faz sentido, né? Então, basicamente isso. Outra coisa, pessoal, que eu comentei, mas eu não expliquei, vou voltar aqui pro filtro. Que eu comentei é que já existe uma documentação da Microsoft que fala que não se pode, tá? Nessa coluna específica de SQL Text, usar esse operador aqui, ó, de like, tá? Qual é o operador de like? Aqui, ó. Tem que baixar ele aqui, ó. Esse operadorzinho aqui, ó, tá? Então, o que eu estou dizendo para você? Não use a coluna SQL Text com operador de comparação like SQL Unicode String, tá? Basicamente é o like do nosso TSQL, tá? Se você fizer isso, vai causar um memory dump no SQL Server, tá? Só para vocês terem noção. Isso é crítico, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então não use, tá? A coluna SQL Text com filtro like. No geral, pessoal, evita utilizar like para tudo, tá? Evita. Então, sempre que você for configurar, sempre tenta utilizar o igual. Então, se quer pegar um hostname, pega o hostname correto, tá? E coloca igual. Evita usar o like. E se você não souber, tá? Tem outros operadores aqui que facilitam isso. Mas assim, no geral, evita usar o like. Não usa, tá? Eu não gosto de usar o like no hostname, no application. Não gosto de usar em nada. Ou às vezes até uso o like no hostname, application name, para me pegar o application name correto. Depois que eu descobri, eu recrio o Extendivity e troco o operador de like para igual, tá? Só para vocês terem noção. Sobre esse artigo, vou pegar uma anotação aqui, vou ver se eu acho aqui rapidinho, para não me prolongar muito, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, achei. Basicamente aqui, ó, é esse artigo, tá? Uma documentação da Microsoft que fala sobre Access Violation, tá? Em Memory Dump Files. E aqui, basicamente, ele começa a explicar, ó. Você cria um Extend Event, uma seção Extend Event que tem o Info, o Microsoft SQL Server. Nessa seção, você define um filtro predicate na seguinte parceiro, né? Então, por exemplo, SQL Text, tananã, tananã. Nesse cenário, vai gerar um Access Violation, né? Basicamente, se você ler essa documentação aqui que a Microsoft está falando, se você configurar a coluna SQL Text, tá? Com o operador de like, que vai virar isso daqui, quando você exportar o Extend Event, isso vai gerar um Memory Dump de Access Violation. Com toda a experiência que eu tive, se não gerar, vai causar algum problema na instância, tá? Se não gerar um Memory Dump de Access Violation, vai causar um Memory Dump de No Yield Schedule, alguma coisa do tipo. Então não usem, tá, pessoal? Basicamente isso. Voltando aqui para o monitoramento, para Storage, Advanced, a boa prática que mantém Multiple Event Loss, tá? No geral, dificilmente você vai mexer nisso daqui, tá? Dificilmente. Eu acho que por causa de um ambiente em específico, tá? Que a query era muito grande, você tem noção. Quando eu exportei aquela query para um Word, acho que deu tipo 15 páginas de Word. A query era tão grande que quando o XNGF capturava aquilo, ele excedia a quantidade de memória, de buffer na memória, e não cabia a query inteira. Então vinha com um pedaço da query, né? Então eu tive que mexer, por exemplo, nesse max memory size aqui, por exemplo, de 4 MB, eu tive que aumentar isso para 6, 8 MB, se não me falha a memória, tá? No geral, você não vai mexer nisso, tá? A não ser nesses casos específicos. Então, se vocês pegarem um cenário que configura Extend Event e por algum motivo a query veio faltando porque a query era muito grande, aí talvez faça sentido você mexer nesse max memory size ali, tá? Na internet ali na documentação fala sobre isso, explica um pouco sobre isso também, tá? Mas no geral você não vai precisar mudar nisso, ok?
Se eu gerar o script aqui desse Extend Event, ele vai gerar o script para mim, tá? Ou eu simplesmente crio ele aqui, tá? Criei o Extend Event, se eu atualizar as sessions. Repare que eu não marquei aquele checkbox para iniciar automaticamente, então mesmo criando ele aqui, ele está pausado, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pausar esse outro Extend Event meu. Se eu quero iniciar ele, eu venho aqui e inicio ele aqui basicamente, tá bom? A dica que eu dou, pessoal, de ouro aqui é, por exemplo, obviamente, pelo fato de eu estar explicando, demorou um pouco mais do que habitual para criar um Extend Event para interface gráfica. No começo, utiliza a interface gráfica, mas como é que funciona no dia a dia, tá? Então, por exemplo, imagina um cenário de crise, um cenário de disponibilidade, que você está numa war room, uma sala de guerra para resolver um problema. Imagine você perder 5 ou 10 minutos para criar um Extend Event, tá? E onde que cada segundo é muito importante, porque uma empresa tá tipo offline no contexto de banco de dados, tá? E se o banco tá offline, muita coisa vai estar offline, tá? Vai estar indisponível. Então, por exemplo, demorar 5 ou 10 minutos para configurar o monitoramento pode ser muito ruim, tá? Então, qual que é a boa prática? Exporte esses monitoramento, cria uma espécie de template para vocês, tá? Para vocês configurarem. Obviamente, quando você vai criar um Extend Event, você até consegue, tá? Escolher um template aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero um template para poder escolher de Query Weight Statistics. Você escolhe aqui, ele vai adicionar uma série de eventos adicionais. Então, por exemplo, eu escolhi Tuning. Isso é bem comum ali com o Profile, né? Repare que já habilita aqui, né, o Tracking Caselet aqui, que é aquela coluna do grid que eu comentei logo no começo. E aqui ele adicionou 3 colunas, tá? 3 eventos, na verdade. Então, RPC, SP e SQLBet, tá? Então, os templates facilita e adicionou até algumas colunas já pré-selecionadas aqui. Então, por exemplo, com Database Name, Database ID. Mas, muitas vezes, não vai estar do jeito que a gente precisa. Então, a dica é, exporte os Extend Events que vocês têm, salvem script e reutilize eles, tá? Mas eu não fiz isso quando eu criei, não tem problema. Você pode vir aqui, botão direito, script, create to new query windows, tá? Você vai conseguir gerar o mesmo texto, ok? Por que eu falo isso? Eu, no meu dia a dia, eu já tenho o costume de criar Extend Event pro TSQL. No começo, talvez vocês tenham uma certa dificuldade, isso é comum, tá? Tudo no começo é difícil, com o tempo vai ficando mais fácil. Mas se a gente olhar aqui o TSQL que ele gerou, é bem simples, na verdade, tá? Então, create event session, add event, o nome do evento, o action, né? As colunas, que é como se fosse uma trilha que vai coletar essas colunas do evento que você configurou, os filtros que você faz e todos os outros eventos, tá? Então, por exemplo, eu particularmente sempre que eu vou atuar no dia a dia, eu já tenho uma série de template da forma que eu gosto dos Extend Event. Então, por exemplo, quero pegar uma query lenta, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Quero pegar uma query lenta. Então, por exemplo, lembra que eu falei que eu evito usar o like? Então, eu tenho aqui, sempre que eu tenho, quero filtrar para um hostname, o cliente me passou um hostname, mas ele não tem certeza. Eu tenho aqui usando o like, tá? Eu pego ali, por exemplo, alguma informação, confirmo o hostname, ou tento pegar, por exemplo, através de DMV das que eles servem, por exemplo, esses DMS Accessions lá. E depois que eu configuro esse Extend Event, simplesmente eu vou lá, recrio ele usando o operador de igual, tá? Que eu gosto de evitar. Eu gosto de só usar o like, com exceção, não pode usar na coluna SQL Text, em colunas como hostname, application name, e depois eu somente reutilizo, tá? Por que eu faço isso? Então, eu deixo esse script, que eu conheço recentemente porque foi eu que criei e eu utilizo eles no dia a dia, para simplesmente vir aqui, alterar o hostname. Eu quero colocar o hostname, põe para substituir todo mundo, substituiu, tá? Eu só dou um F5, já crio o monitoramento, tá? Porque se ele existir, eu apago, crio o monitoramento já com filtro, já tudo pré-selecionado, e depois inicio esse monitoramento, tá? Acabou. Você pode ver que já até iniciou aqui nesse caso, tá? Então, monitoramento, chama isso aqui do quê? XQL lento, tá? Aqui. Eu vou apagar ele porque não precisa estar aqui. Então a dica é, utilize o TSQL, vai criando um template com padrão, como padrão para você utilizar, otimizar seu tempo. Então eu tenho um problema, eu não fico perdendo mais tempo para criar Extend Event, já tenho salvo isso, tá? Então, por exemplo, aqui é um arquivo que eu uso, ó, tem filtro de hostname, tem filtro de application name, tem filtro de sem like, de username, tem filtro de database, tem filtro pro Session ID, tem filtro, tem um Extend Event que eu uso no SQL Server 2012, tá?
adiante, né, que é 2008, tá? Que é usando a coluna Weight Info, tá? 2012 sem like também. Por exemplo, no 2012 não tem interface gráfica, então como é que eu analiso esse Extend Event? Eu tenho que formatar os textos, então eu deixo as queries tudo pronto. Então eu exporto isso ali para uma tabela. Já tem aqui as queries prontas para poder analisar esse Extend Event depois que eu exporto para a tabela. Eu deixo tudo mastigado, tá? Então, por exemplo, eu quero um Extend Event para monitorar TempDB. Eu já tenho pronto, tá? Então eu só simplesmente crio esse Extend Event aqui, já pegando os principais eventos, né? Os principais eventos aí para monitorar a TempDB. Eu quero um Extend Event, por exemplo, para poder monitorar alguns erros específicos. Eu tenho já pré-criado para erros específicos, tá? Então, eu quero monitorar para erros específicos de um usuário, sem o like. E assim por diante, tá, pessoal? Então a dica é, utilize a interface gráfica para ter essa linha de aprendizado, mas com o tempo tenta migrar isso para poder criar templates para o TaskQL. Porque muitas vezes, como é que acontece? Às vezes eu tenho que criar um XSEDIVT, eu simplesmente copio esse XSEDIVT para esse CMS. Chega uma hora que você está tão acostumado, que você não precisa de interface gráfica. Você simplesmente vem aqui, cola, fala, eu não quero esse evento, não quero wait completed. Esse evento aqui, então, por exemplo, eu tenho SP. Eu pego o RPC complete igual de cima, mas esse aqui não tem o collect object name, ou tira. Chega uma hora que é tão natural que você nem tem mais dificuldade para poder fazer essas coisas, tá? Então essa é a dica que eu dou de ouro para vocês. Com o tempo, tente utilizar a TSQL. Beleza, pessoal. Agora sem muita delonga, a gente aprendeu como criar Extend Event. Eu vou exemplificar aqui algumas queries executando o banco de dados e mostrar o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, analisar o Extend Event ali, fazer alguns agrupamentos, como também exportar ali para o banco de dados e mostrar aquela coluna ali de tracking together das queries juntas lá para saber quais eventos que pertencem a uma query, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Basicamente, para exemplificar algumas queries que eu tenho aqui, eu vou usar uma ferramenta chamada SQL Query Stress. Então, basicamente, eu tenho algumas queries que já são bem comuns, que eu utilizei em outros artigos, e eu vou pôr para executar várias vezes no banco de dados, tá? Então, a query 1, que vai executar um select simples, query 2, query 3, tá? Cada um tem um propósito. Tem uma descrição, vou até disponibilizar esse script depois, mas quero trazer os top 10 clientes que mais compraram, os top clientes mais velhos do meu banco de dados, e os clientes que nunca realizaram uma compra no banco de dados lá no DB cliente lá, que é o que a gente usa nos artigos, tá bom? Aí qual que é a diferença aqui? É que basicamente para cada query eu vou executar 15 sessões ao mesmo tempo, tá? No banco de dados. Aliás, não, eu vou ter 200 threads abertas do banco de dados com 15 iterações cada uma, tá? Como assim? Essa query vai abrir 200 sessões no meu banco de dados e essas 200 sessões vão ser executadas 15 vezes, tá? Isso para cada query. Aí, para isso não executar muito rápido, porque essas queries são bem rápidas, o que eu fiz aqui? Coloquei aqui um wait for delay de 1 segundo para poder demorar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 15, então para essas 200 vezes vai demorar 1 segundo e alguma coisa para cada iteração que ele fizer, tá? Só para demorar um pouco mais. E para soltar query eu coloquei de 3 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu já configurei aqui o Extended Event, tá? Então, o que eu espero? Eu vou configurar. Lembra que eu falei que é possível monitorar os eventos que acontecem ao vivo no banco de dados? A gente consegue vir aqui no Watch Live Data, tá? Então, por exemplo, eu quero saber tudo que está acontecendo nesse momento, vai pegar ao vivo. Eu abro essa interface, beleza? Então, eu vou abrir aqui, basicamente isso. A dica que eu dou é, evite usar isso no ambiente produtivo, tá, pessoal? Eu tô com o SQL Agent aqui, por isso que tá... Vou pausar o SQL Agent para não ficar executando algumas queries, que eu tenho alguns jobs aqui, tá bom? Então, ok. Eu vou pausar aqui o Live Data e vou iniciar de novo. Aí o que eu vou fazer? Basicamente eu vou iniciar essas queries. Ok? Então o Extend já está pegando aqui. Repare que aqui no meu banco de dados eu tenho várias queries executando. Então nesse exato momento que eu coletei, tenho 597 queries executando no banco de dados. Obviamente são as queries que eu mostrei para vocês. Tem vários wait for delay aqui. Repare que quando eu pego o command, algumas é a query 2,
outro é a query 1, query 3 que a gente vai procurando, e assim por diante, tá? Então, possivelmente, aqui ó, só falta esse, terminou. As outras query 1 e 3 já terminaram, só tá faltando a query 2, tá? Demorou 17 segundos e 18 segundos aqui para terminar todas essas 200 execuções para 15 iterações cada uma. Então, se eu multiplicar 200 vezes 15, dá para ter uma noção que foi bem mais do que 2.000, né? Foi 3.000 execuções aqui. Ok. Se eu acessar o Extended Event, aqui eu tenho os eventos coletados, tá? Então, por exemplo, a ideia de abrir o SQL Core Stress é para simplificar o ambiente produtivo, que é o que a gente vai ter, tá? Então, por exemplo, eu tenho várias waits aqui acontecendo, tá? Então, por exemplo, obviamente é o wait que eu coloquei ali, wait for, vai gerar aquele comando de wait for delay, ele vai gerar um comando de wait no meu banco de dados, porque está esperando algo. Então, uma wait for, uma wait planejada, digamos assim. Como também eu tenho vários batch e vários statement também, tá? Então, quando a gente vai analisar um Extend Event, qual que é a ideia aqui, tá? Geralmente a gente coloca o quê? Application name, host name, tudo colocando aqui. Então eu vou clicando nas colunas que eu tenho embaixo, tá? Botão direito e coloco aqui Show Column Table, mostrar a coluna na tabela, tá? Pego a duration, pego a coluna CPU time também. E aqui a gente coloca a coluna statement, beleza? Basicamente, que é statement no caso, obviamente, né? A statement entra no caso do SQL Statement Completed, SP Statement Completed e o RPC também entra também essa coluna statement aqui. Que no nosso caso não vai ter nenhuma, porque a gente não executou nada remoto. No caso do evento do batch completed, para mim pegar o texto da query que foi executada, não é o statement, que ele não traz. É uma coluna chamada batch text, tá? Tá aqui. Então vou mostrar na tabela também. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar um caso bem simples aqui. Vou pegar esse batch aqui, ó. Query 2, tá? Então eu sei que esse batch aqui, ele foi executado essa hora, tá? Nesse timestamp. O client app name dele aqui é o SQL Query Stress, obviamente é o app name do software que eu estou utilizando para estressar essas queries. Foi executado no banco de dados DB Clientes e esse batch demorou esse número grande, tá? Ah, o que, que é esse número grande? Tá? Como é que eu sei que isso aqui é um problema ou não? Lembra que o filtro na coluna duration era em microsegundos, no caso do batch e dos eventos que era statement? Aqui também é em microsegundo. Então, se eu quiser chegar a isso daqui, saber quanto tempo que é isso, eu tenho que converter esse valor aqui para segundo. Então, por exemplo, se eu sei que 1 segundo é igual a 1 milhão de microsegundos, eu tenho que converter. Então eu sei que 1 milhão de microsegundos tem 6 casas. Então se eu tirar 6 casas daqui, eu sei que essa query demorou 3 segundos, tá? Basicamente isso. Ou a gente poderia ter convertido, sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, select esse cara dividido. Esse cara dividido por. Só, se eu dividir por 1000, eu transformo de micro para milli, tá? Eu podia colocar tudo junto, eu vou fazer só para não ficar confuso. Se eu divido por 1000 de novo, eu transformo em segundo, tá? Então eu poderia ter colocado tudo junto. Então, basicamente, essa query demorou 3 segundos, tá? Então, assim, a gente acaba se acostumando com isso. Então, por exemplo, já sabe que é um problema ou não. A gente já vem aqui, já tira 6 casas. É bem natural isso, já vai acostumando com o tempo. E eu consigo pegar qual que é o texto dessa query aqui, por exemplo. Então, eu sei que o texto dessa query que eu estou analisando foi a query 2, que basicamente é essa query. Ah, por que, que essa query demorou? Porque eu tenho wait for delay de 3 segundos. Lembra que eu falei que uma coisa bem difícil é a gente saber qual weight que está associado a esse bet? Então, por exemplo, aqui é um cenário bem simples, tá? Então, isso aqui é o wait for. Então, por exemplo, quais desses wait for aqui que eu tenho aqui, tanto antes como depois, está associado a esse bet? Tá?
É difícil saber responder isso, tá? Tem que ser muito dedução. Obviamente, daria pra, olha, tem um wait for delay de, por exemplo, 3.000. Lembra que o evento de wait completed está em milissegundo. Então, se eu tenho um evento de 3.000 milissegundos, eu tenho 3 segundos, tá? Então, pô, dá pra tomar ideia que esse cara pode ser que tá associado a isso. Mas, beleza, qual? É esse primeiro, esse segundo, esse terceiro. É difícil, tá? Esse era um problema que tinha muito no Profile. Porque a gente tinha que cruzar a data, né? Por exemplo, talvez pegar esse timestamp aqui. Olha o que a gente teria que fazer. Pegar esse timestamp, que é a hora de terminar. Vou ter que subtrair esse aqui 3 segundos, obviamente. Se eu tenho que subtrair 3 segundos, eu vou chegar algo próximo disso daqui. Aí deduzir que esse evento de wait complete, que está 3 segundos antes de fato a query terminar, está associado a essa query, tá? Obviamente é um raciocínio lógico que faz sentido, mas é difícil, tá? Aqui ainda é um ambiente que eu tenho várias queries, mas ainda não tá tão complexo. Agora, no ambiente produtivo eu tenho trocentas queries com trocentas waits ocorrendo ao mesmo tempo. Como é que eu determino isso para saber qual tá ligado ao outro? Aqui, no Extend Event, lembra que a gente marcou aquela coluna lá? Vou até te mostrar aqui novamente. Por exemplo, quando a gente criou o Extend Event, a gente marcou essa coluna aqui, ó. Visit Track, né? Então, monitorar como os eventos são relacionados uns com os outros, né? Então, basicamente, esse checkboxzinho, ele adiciona essas duas colunas aqui, tá? A coluna mais importante que a gente vai conhecer aqui é o grid, tá? Como assim? Essa coluna, que é um hash aqui, que basicamente ele vai permitir a gente saber quais eventos que estão associados ao mesmo contexto de execução no banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar essa coluna aqui. Então, uma forma bem fácil de a gente fazer isso daqui seria como? Eu sei que ó, esse batch teve essa statement. Por que eu sei que esse batch teve essa statement? Porque eu sei que o grid é igual. E que esse batch, essa statement, teve essa weight aqui, porque eu sei que o grid é igual. Ah, mas é difícil ficar olhando pelo olho. Ok, botão direito nesse grid, filter by this value, filtrar por esse valor. Tô colocando um filtro aqui na Extended para esse cara, eu dou um ok. Por exemplo, trouxe todos os eventos em comum, tá? Que estão associados àquela query específica ali que eu peguei, tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui de uma forma mais holística aqui para esses eventos que foram coletados. Então eu sei que esse batch, tá? Que demorou exatamente 3 segundos, porque isso aqui está em microsegundo. Teve essa statement aqui, tá? Que essa statement demorou 3 segundos e alguns milissegundos, dá para saber que o valor está bem próximo, tá? E que esses dois caras aqui teve essa wait que demorou 3 segundos. Então, assim, se esse caso aqui fosse um problema e a gente estivesse analisando, a gente sabe que basicamente essa query demorou de fato, porque eu tive uma wait for de 3 segundos, tá? Lembra, pessoal, que a dica aqui é essa coluna de duration para esses dois eventos aqui de statement e batch, e até esse daqui também, ó, SQL completed, elas estão em microsegundos, tá? Mas já a coluna, o evento de wait completed está em milli. Então, se eu converter a coluna de wait, eu estou falando de 3 segundos, é só tirar 3 casas. Se eu pegar a coluna de statement de batch, eu tenho que tirar 6 casas para chegar no valor, tá bom? Então, ambos vão dar 3 segundos, algo próximo, né? Então, basicamente isso, pessoal. Lembra do evento que eu mostrei para vocês que, por exemplo, permite a gente pegar o início de execução de uma query, por exemplo, é muito útil quando a gente quer pegar somente o texto. Então eu sei que para esse caso específico aqui, ele executou essa query. Mas pelo fato de pegar o início, todas as colunas que estão associadas ao termo da query eu não consigo pegar. Então, por exemplo, o start completed, tá? Na verdade o batch start, né? Eu não consigo pegar duration, né? Porque se eu tô pegando início, como é que eu vou saber quanto que demorou? Só se eu fosse ver o futuro, né? Fosse vidente, né? Brincando aqui. Então não tem como pegar essas colunas, obviamente, tá bom?
Então, por quê? É um evento de start. Obviamente, os eventos completed que terminam, dá pra saber porque se a gente subtrair o tempo de início com o tempo que ela terminou, basicamente a gente descobre qual que é o tempo de duração, CPU e assim por diante. O legal, pessoal, é que assim, se quiser ir além, se a gente pegar o timestamp do evento de batch completed, que é esse cara aqui, e fazer uma subtração, né, de date time, né, de hora, minuto, segundo, principalmente ali, a diferença do final pro início tem que dar o tempo de duração do batch, tá? Obviamente não se faz isso, né, porque a coluna de complete já traz pra gente aqui, ó, tá? Mas aqui é uma forma, tá? Aqui, além dessa coluna, tem um ID, tá? Que mostra qual que foi a sequência de coleta aqui, tá? Então, por exemplo, a primeira coleta foi starting, depois teve o SQL statement completed, tá? Qual é o SQL statement completed? Basicamente a própria query, que tá aqui, ó. Depois disso, teve uma wait de 3, né, segundos, né? Que é o wait for delay que a gente escreveu no código, né? Então, por exemplo, dá pra saber que foi um wait for, tá vendo? Que nem tá ali no resultado. Duração de 3 segundos na sessão e outras informações que tem aqui. Em seguida, teve um outro SQL Statement Complete. Qual é SQL State Complete? O próprio wait for delay que a gente colocou aqui. Tá? E por fim, o batch completed. Então dá para saber a sequência certinho dos comandos que foram executados aqui. Tudo isso por causa daquela coluna lá, beleza? Então, essa é uma das principais vantagens do Extend Event. Então, assim, se você quer olhar para uma execução de uma query específica, saber quais foram as weights que ela teve, no geral, é só você filtrar pelo grid, tá bom? Aqui, se você quisesse agrupar, agregar, você já conseguiria fazer. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fechar... Vou tirar o filtro, na verdade, né? Vou limpar o filtro aqui. Então, o que eu vou fazer? No segundo vídeo dessa série, eu falei sobre o query hash, né? Então, a gente colocou aqui o query hash, beleza? Vou falar sobre algumas coisas já. Então, é bem comum a gente saber, por exemplo, se a gente quisesse saber aqui nesse caso, qual foi a query que mais demorou, tá? É difícil, né? Porque assim, eu não posso simplesmente filtrar aqui. Filtrar não, né? Ordenar a coluna duration para um desk, né? Porque eu vou saber quais foram as queries que mais demorou. Mas imagine quais foram as queries que mais consumiram o recurso do ambiente, né? É difícil responder isso, tá? Mas aqui no Extend Unit é possível agrupar. Então, por exemplo, se eu tenho uma query que pode mudar o valor literal, o filtro, principalmente que é uma query de rock, qual é a coluna que permite eu agrupar sem nenhum tipo de problema? Usar basicamente a coluna query hash, tá? Então o que eu poderia ter feito aqui? Basicamente pegar aqui a coluna query hash showing table, tá? E agrupar por ela. Pergunta, por que eu tenho um monte de query aqui que tá o query hash igual a zero, tá? E se eu for lá pra baixo, em alguns lugares o query hash está diferente de zero. Porque se o query hash, vamos pensar, se o query hash é um identificador de uma query e se é um identificador de uma query específica e uma query está associada a uma statement, se eu tenho a ocorrência de um batch, o query hash vai ser igual a zero. Então toda vez que eu tiver um evento de batch, aqui é um exemplo muito clássico para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho um batch completed, query hash tá igual a zero. Agora eu tenho uma statement completed, query hash tá igual a identificação dessa query aqui em hash, tá? Ah, mas por que eu tenho um SP statement também com hash igual a zero? Porque se eu colocar o mouse aqui e olhar para o texto dessa query, vai saber que nesse caso aqui é um cursor, alguma coisa interna da SQL Server, tá? Então, basicamente, é algum comando específico que é, digamos assim, é especial, né? Único, um comando do SQL Server, ou é um batch, né? Uma execução de uma procedure dentro de outra procedure, por exemplo, né? Então, por exemplo, imagina um cenário que eu tenho uma procedure que executa outra procedure. Essa procedure aqui é como se fosse um batch dentro de outro batch, mas era considerado como statement. Eu explico mais detalhe com exemplo no vídeo da parte 1, tá? Que é para não ficar confuso. Então ele vai vir em hash. Então, então é correto eu vir aqui, filtrar esses eventos, colocar onde eu quero o query hash diferente de zero, sim.
vai trazer só as queries que foram executadas, que não foram batch. Depois disso, a gente consegue vir agrupar pela coluna query hash. Query hash. Aqui eu tenho. E em seguida eu consigo agregar clicando aqui em aggregation. Por exemplo, eu quero saber qual foi a query que mais demorou aqui, tá? Então, pegar pela coluna de duration, dar um sum, ordenar pela coluna duration sum de forma decrescente, tá? Então o que eu quero fazer? Eu peguei, não necessariamente a query que mais executa em quantidade é a query que mais demora, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual foi a query que mais demorou, a query que mais consumiu CPU. Daria para fazer aqui bem fácil, tá? Então, basicamente, a gente agrupa pelo query hash, soma o tempo de duração dela e basicamente ordena de forma decrescente. Se a gente aplicar, a gente vai descobrir. Então, por exemplo, a query que mais demorou aqui foi esse select top 10. Esse select top 10, que teve um total de 5.879 execuções, mas somando o tempo dessa query executada 5.879 vezes, ela teve um tempo de duração, estou tirando 6 casas, de 62 segundos. Tá? Ah, eu quero pegar a segunda query. A segunda query que mais demorou foi basicamente essa query de concat aqui, ó. Que teve esse tempo de duração. Repare uma coisa. A wait, ela traz o hash. E eu não quero que contabilize o tempo da wait. Ok. Vem aqui. Filter by this value. Eu não quero pegar o wait. Tira. Diferente. Vamos atualizar, porque vai ser um dado mais assertivo. Tem que agrupar de novo. Clique em grouping. Para a coluna query hash. Pode ser o query hash size também, não tem problema não. Que é a mesma coisa. Já está agrupado, na verdade. Já está agrupado. Vou agregar agora por duration de novo. Sum. Ordenar por duration. Decrescente. Pronto. A query que mais executou teve 3.000 execuções. O tempo que ela gastou basicamente foi 62 segundos. A segunda query assim por diante. Então, basicamente, esse passo a passo de pegar o Extend Event, abrir, agrupar pelo query hash, tirar o query hash size igual a zero, que está mais associado ao batch, fazer uma agregação em cima desse agrupamento, é uma das formas mais fáceis para saber quanto que uma query executou, quanto que uma query gastou de CPU, se é uma query ofensora no contexto de CPU, se é uma query ofensora no contexto de leitura, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar a coluna de reads aqui, tá? Então, por exemplo, teve esse reads, e ao invés de eu agregar, por exemplo, por duration, eu poderia ter agregado por reads. Então, por exemplo, eu quero saber a query que mais fez leitura, tá? Então, por exemplo, logical reads. Vou vir aqui, dar um sum e fazer de forma decrescente. Por exemplo, a query que mais teve leitura aqui foi essa query, tá? Então, qual foi o total de leitura que ela fez? Por que não tá aparecendo a coluna aqui? Ela vai aparecer um agrupamento aqui, deixa eu ver. Dá pra colocar duas colunas também, tá, pessoal? Colocação, eu quero ordenar por reads, mas eu quero colocar a coluna de duration também. Ah, não tá aparecendo porque tá lá no final, tá? Porque a reads tá lá no final. Beleza, pessoal. A query que mais teve leitura foi essa query que teve essa quantidade de leitura. Se eu quero converter isso para mega, eu tenho que pegar. Se eu sei que uma página é 8KB, aí eu multiplico, faço a multiplicação e descubro quanto de giga ou mega que essa query leu, tá? Nessas 3.000 execuções. E quanto de duração que ela teve. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu vou limpar aqui os filtros, beleza? Vou limpar o filtro. Vou tirar o agrupamento também, não quero mais agrupamento. Ok, vou ter a estaca zero. Uma coisa bem comum também, às vezes a gente não quer analisar isso por interface gráfica porque é ruim, é lento, dependendo da massiva de dados. A gente pode exportar isso para uma tabela, tá? Então posso vir aqui em Extend Event, Export to Table, conectar na instância. Ele vai abrir uma janelinha pra gente. Então, por exemplo, eu quero exportar para essa instância qual o banco de dados, DB cliente
Então vamos supor que é uma análise específica, tá? Análise lentidão data 2024, por exemplo. Vou exportar. Ele vai pegar esses dados aqui, vai exportar aqui, ó, para a tabela que eu escolhi. Então, por exemplo, essas foram as queries que eu executei, tá? Que só é a descrição delas. Então, se eu acessar uma dmv.assistTables aqui, vai ser possível que apareceu essa tabela, análise lentidão 2024. E se eu consultar basicamente essa tabela, eu vou ter os mesmos dados Accent Event, tá? Tá aqui. Ah, e daqui é possível criar um monte de query, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de saber, só para vocês terem uma noção, que aqui aí é test query, tá? Basicamente é se aventurar e seguir um passo a passo, criar uma história, por exemplo, eu quero saber quais é o name, né? Por exemplo, name é igual, eu quero pegar somente evento de wait completed, tá? Aqui, ó. Quero pegar somente o evento de wait completed. Quero saber, por exemplo, wait. Tem um wait type aqui, uma coluna chamada wait type. Deixa eu ver aqui qual que é a coluna. Aqui, ó, wait type. Então eu quero pegar aqui a coluna de wait type. Wait type. Beleza. Aí eu quero dar um sum da coluna duration, tá? Tem que dar um group by, obviamente, né? Na coluna wait type. Eu quero ver. Por exemplo, todas as waits que eu tive nesses eventos que foram monitorados e exportados por uma tabela, deixa eu ordenar aqui de forma decrescente. Order by, vou chamar esse cara de as total. Eu vou colocar desk, né? Eu quero ordenar. Então, por exemplo, de todas as waits que eu tive aqui nesse monitoramento coletado, a wait que foi a top 1 dessa coleta, de longe, foi a wait for delay, tá? Então, se eu tirar 3 casas, vamos converter isso daqui, vamos fazer o seguinte. Então, vamos dividir isso daqui por 1000, porque aí eu sei que isso aqui tá em segundo, ó. Segue. Obviamente, se eu dividir por 1000, eu sei que essas duas weights aqui, que estão em milissegundo, elas vão parecer zeradas, né? Porque se eu dividir por 1000 e eu tenho um valor menor que 1000, vai dar zero, ok? Mas eu sei que eu tive 309 milissegundos de Network I/O, que é a weight de Async Network I/O dentro do banco de dados, que basicamente determina que o banco está executando rápido, mas quem está consumindo os dados não está tão rápido quanto o banco de dados. Tem o contenção de página, de pagelet, e tem outras weights associadas à CPU e assim por diante. Então, se eu dividir por 1000, eu tenho a mesma informação, mas só que segundo, só tem que mudar aqui na ordenação. Ok, funciona. E aqui eu vou formatando, tá? Então eu sei que tem 0.3, posso formatar cada, converter para numeric 12.2. É isso que é legal. Aí, qual que é a dica aqui também, tá? Então, por exemplo, tem alguns Extend Event que eu exporto para tabela, dependendo do que eu estou fazendo. É, eu já deixo pré-configurado as queries. Então, por exemplo, ao invés de eu vir aqui no Extend Event, que nem eu mostrei para vocês, clicar em Extend Event, Export to Table e assim por diante, exportar para a tabela, eu consigo exportar esses dados Extend Event utilizando o TestQuery, usando basicamente essa função que permite ler os arquivos do Extend Event que está no diretório. Então, por exemplo, fnxe file target read file. Eu consigo ler todos os arquivos que tá vindo desse monitoramento chamado xmonitoring CPU. Aqui eu converto as colunas, coloco os data types e insiro numa tabela. Formato os dados. Então, por exemplo, e aqui eu tenho várias queries que eu deixo pré-montada quando eu quero fazer uma análise. Então, por exemplo, quantas queries que foram executadas nesse monitoramento. Quero saber as weights, é tudo convertido, tá vendo? Total duration, milissegundo, segundo, horas. Quero ver tudo que executou em paralelismo. E vou basicamente criando query, tá? A dica é, não precisa
criar query toda vez, tá? Você até pode, mas já pode deixar pré-configurado. Então, por exemplo, eu posso pegar essa query, que basicamente eu verifico as states que mais consumiram o CPU, ao invés de criar isso do zero, poderia ter criado do zero, não tem problema, eu posso somente reutilizar isso daqui, tá? Essa aqui é a dica, tá, pessoal? Aqui, sempre filtrando pela coluna grid, quando eu quero pegar uma coluna específica, eu deixo bem específico. Aí, geralmente, eu faço isso para a maioria dos Extend Event que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu tenho a XQuery lenta aqui. Essas queries também, ó, deixa tudo pré-configurada também, tá? Por exemplo, verificar states mais demoradas. Então, dá para fazer isso se você não quiser fazer isso para interface gráfica também, tá? Então, pessoal, basicamente isso, tá? Então, acho que a gente abordou bastante tópico, acho que até prolongou demais esse vídeo, mas deu para ter uma noção de como criar um Extend Event, tá? De como manipular o Extend Event, como aplicar já alguns conceitos que a gente viu em outros vídeos, como por exemplo Query Hashing, tá? Além disso, exportar, quais são as boas práticas, o que se deve fazer, quais são as preocupações, como manipular esse Extend Event, como exportar esse Extend Event, tá? Espero que tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato, mande sua sugestão e eu fico à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, entre em contato. Abraços, tchau, tchau.